Fala pessoal! Então vamos começar aí agora, capítulo 11 do livro de Gênesis. É um capítulo que eu gosto muito do livro de Gênesis, porque ele fala aí sobre a origem das línguas, né, que a gente tem aí. Hoje ao todo nós temos cerca de 7.000 idiomas no mundo, né? Muito idioma, né? Só que desses aí a gente tem alguns que são principais. Os 3 principais mais falados, inglês, mandarim e hindu. Esses são os principais idiomas falados. Desses, o mais falado é o inglês, né? Hoje a gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas e cerca de 1,2 bilhões falam inglês, né? Muita pessoa falando inglês. Mas a pergunta, para a gente ilustrar aqui o Gênesis 11 é: como surgiram essas línguas? Aonde surgiram? Como isso evoluiu? A teologia, claro que a explicação para isso tem inúmeras ciências, né? Mas a teologia também tenta explicar aqui na medida do possível. Vamos pegar um pouquinho essa história. Então vamos lá, pessoal, para a Torre de Babel. A Torre de Babel é o plano de fundo disso. Muitos já ouviram falar, né, nem que seja citar sobre a Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela tem um personagem muito importante, que é o personagem de Nimrod, né? Nimrod está aí ilustrado, né? Claro que ele está ilustrado aí como se fosse um trabalhador ativo na Torre de Babel, foi a figura que a gente achou, mas não, ele era só uma pessoa que mandou construir a Torre de Babel. De fato, ele não foi ele que foi lá junto com o povo e construiu, não. Ele só estava ali como personagem que comandou isso aí. Pessoal, Nimrod, ele era descendente de Cã, né? Cã, a gente falou, se não me engano foi no vídeo anterior, antes do anterior, a gente falou que Noé, ele teve 3 filhos, que foram Cã, Jafé e Sem. Sem, descendência abençoada, Cã, aquela descendência que não seguia muito os caminhos de Deus, e foi ali essa descendência de Nimrod. Nimrod, ele era neto de Cã e bisneto de Noé, beleza? E ele foi uma pessoa que foi, no decorrer do tempo, foi ficando muito poderosa, né? Tanto é que ele se tornou o homem mais poderoso da Terra. Isso aí fala lá no capítulo 10, versículo 8 do Gênesis. Nimrod se tornou o homem mais poderoso da Terra. Claro que esse poder todo ele não adveio de bênçãos, né? O cara conseguiu isso aí por meio da imposição, por meio de guerra, por meio de assassinato, por meio do medo. Então ele conseguiu esse título por meio dessa imposição. Segundo alguns escritos apócrifos, né, a grande intenção de Nimrod era se vingar de Deus pelo fato de ele ter inundado o mundo. Na época de Noé teve o dilúvio e Nimrod não gostava muito dessa história não. Ele era revoltado com isso, ele queria vingança, ele não aceitava que Deus tivesse matado os antepassados. E aí veio na cabeça dele de montar a Torre de Babel, com o seguinte objetivo principal, né? Claro, vou montar uma torre, se tiver um novo dilúvio, ninguém vai morrer, todo mundo vai estar na torre, ninguém morre. Então, esse foi o primeiro objetivo, ao fazer a Torre de Babel, que era uma torre que atingiria os céus, né? O segundo objetivo, mostrar seu poder, sua arrogância, né? Atingir os céus, né? Para mostrar seu poder. E o terceiro, claro, né? Ele queria, de certa forma, unificar o povo, né? A gente sabe que Deus, no versículo 1 do capítulo 9, ele fala assim: sejam férteis, multipliquem-se e espalhem pela terra. Nimrod não queria isso. Ele não queria deixar o povo se espalhar. Ele queria unificar, né? Ou seja, ele é totalmente contrário a Deus, né? E Deus, né, vendo aquilo ali, né? Você está querendo unificar, né? Deu uma risadinha e falou: vai ser tão fácil assim não. O que Deus fez para impedir esse projeto? Ele multiplicou as línguas, né? A gente sabe, né, quando a gente estuda geopolítica, geografia, que a língua é um elemento muito importante para a unificação de um povo, né? Povos que não falam a mesma língua, às vezes é difícil unificar, tem regra, tem rebeldia ali, né, e tudo mais. Então, quando Deus fala o seguinte, eu vou multiplicar as línguas, ele dificulta o projeto de unificação, porque a língua mãe de uma nação é importante, né? Então, por exemplo, no Brasil, unificado, a gente tem português, nos Estados Unidos tem o inglês, na França tem o francês, na Itália o italiano. Então, quando ele multiplica as línguas, ele dificulta esse processo de unificação. E o projeto da Torre de Babel, ele tende a ir à beira do fracasso. Tá, ok? A Bíblia também, outra informação que a gente consegue, depois que a gente estuda ali o capítulo 11, é a respeito da origem de Abrão.
como eu já tinha falado, né, como eu falei, Noé teve 3 filhos, né, que foram Cã, Jafé e Sem. Desses 3 filhos, a descendência abençoada, Sem. Essa foi a descendência que originou Abrão, tá? Lembra-se, é Abrão, não é Abraão. Abraão, esse nome vai vindo lá na frente, né, que a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, por enquanto, até aqui, capítulo 11, Abrão, tá bom? Que depois vai casar com Sarai, não é Sara. Sara também muda lá na frente. Beleza? Então vamos falar da origem de Abrão. Abrão veio de Sem. A Bíblia fala aí uma árvore genealógica gigantesca sobre a origem de Abrão. Não vou falar dessa árvore genealógica, tá? Não sei se vocês lerem aí, não precisa. É só mais ilustrativo. Mas eu acho importante a gente falar da família direta de Abrão. Ou seja, seu pai e seu irmão. Né? Então vamos lá. O pai de Abrão se chamava Terá. E Terá teve 3 filhos. Abrão, Naor e Harã. Todos eles nasceram numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Eles foram nessa cidade por vários anos, até que um dia aconteceu um fato que muda essa perspectiva e Terá então decide sair de Ur dos Caldeus. Qual foi esse fato? Foi a morte de Harã, né, que era irmão de Abrão. E aí, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa morte de Harã. A Bíblia ela não trata detalhes sobre isso, né? Mas aqui no nosso projeto bíblico, a gente fala um pouco da Bíblia, a gente quer trazer visões, a gente quer trazer conhecimento, né? De certa forma, teologar um pouquinho vai ser importante aqui. A única coisa que a Bíblia diz é que Harã morreu na terra de Ur dos Caldeus, enquanto Terá ainda era vivo. Existem lendas que explicam o porquê dessa morte, e uma dessas lendas é a literatura rabínica, tá? E vamos falar um pouquinho dela aqui, né? Então, puxa a cadeira, falar um pouquinho da literatura rabínica aí, contextualizar essa morte de Harã. Para quem não sabe, o judaísmo ele se baseia em 2 fontes principais. A primeira é a tradição escrita, né? Que é a Bíblia hebraica. E a segunda é a tradição oral, que é a literatura rabínica. Nessa literatura, existe um texto com bastante credibilidade na religião que diz que o pano de fundo para a morte de Harã foi a idolatria de Terá. Calma, vamos entender isso aí. De acordo com a tradição judaica, percebam, não estou falando da Bíblia agora, né? Estou falando de tradição judaica. De acordo com essa tradição, Terá era um sacerdote idólatra que fabricava ídolos, né? Ele comercializava isso ali, ele tinha como se fosse uma loja de ídolos. E claro, Abrão não aceitava aquilo lá, ficava totalmente revoltado com aquela loja do pai. E por azar do destino, né, um dia Terá pediu que Abraão cuidasse da loja, né? Estava precisando sair ali, resolver algumas coisas, não tinha quem cuidasse. Falou assim, filho, você puder cuidar da loja aí para mim, né? E Abraão, então, assim, sem gostar muito daquilo ali, né, resolveu, então, aceitou cuidar ali durante alguns momentos. Então, quando ele entrou ali na loja, começou a cuidar, né, não estava gostando muito daquela ideia, que ele não gostava de ídolo. E depois de algumas horas, chega uma mulher ali, né, possivelmente para comprar ou para fazer alguma oferenda, alguma coisa assim, chega ali com um prato cheio de farinha e fala assim para Abraão, filho, trouxe essa farinha aqui, você poderia oferecer para esse ídolo aí que está do seu lado? Né? Cara, isso foi uma gota d'água para Abraão, né? O cara já não queria estar ali. E ainda chega alguém e fala assim, você vai oferecer farinha para o ídolo? Cara, ele ficou totalmente revoltado. Aí o primeiro pau que ele viu na frente, uma vara, ele pegou uma vara ali e começou a quebrar tudo. Né? Quebrou os ídolos tudo do pai ali, né? E virou uma confusão, né? Saiu dali, né? Totalmente assustada, né? E aí é o seguinte, aí no final que ele quebrou todo mundo, a adrenalina foi baixando, né? E, poxa, fiz merda aqui, né? Quebrei os ídolos do meu pai tudo. Ele pegou essa vara que ele tinha quebrado, depois viu um ídolo lá que estava íntegro ainda, um ídolo maior, grandão, né? Pegou depois a vara lá perto dele, lá do lado dele lá. Aí, momentos mais tarde, né? Terá, que era o pai de Abraão, chega e vê aquela tudo destruído, né? Uai, gente, né? Eu já sou mineiro, né? O que aconteceu aqui, Abrão? Abrão, né? Na hora ali, você pegou e teve uma ideia. Uai, pai, você não tá sabendo, não? Esse ídolo aí, grandão aí, ó. A vara tá aí do lado dele aí. Pegou essa vara, deu uma revolta aqui entre os ídolos, acabou quebrando todo mundo. Então, a arma do crime tá na mão dele aí, a vara aí na mão dele, né? E Terá
né, com ódio, né, percebeu de logo o sarcasmo na cara de Abraão, foi e falou: uai, Abraão, tô te entendendo, não, você tá zombando da minha cara? Tá me tirando, né? Falar igual tá me tirando. Ídolo, por acaso, faz alguma coisa, Abraão? Nossa, aí foi o checkmate para Abraão, cara. Para Abraão, né? Não Abraão. Foi o checkmate para Abraão. Ele pegou e falou assim: pois é, pai. E eu agora rebato a sua pergunta. Ídolo faz alguma coisa? Entenderam, né? Então, pessoal, essa foi a cena, o pano de fundo para a morte de Abraão. Vocês vão entender agora. Terá fica revoltado com aquilo ali, né? O sarcasmo do filho, o filho destruindo seus ídolos. E ele fala assim: vou denunciar esse menino tá muito malvado. Aí foi e falou com o Nimrod, né? Chegou no Nimrod: ó, meu filho, mandei ele cuidar da loja lá. Ele pegou e quebrou tudo. Quero fazer uma denúncia contra ele aqui, né? Que seja tomadas medidas administrativas cabíveis, né? E aí Nimrod, né? Já de logo pensou: gente, Abraão. E aí tem um outro pano de fundo que vocês vão entender. A Nimrod pega e fala assim: Abraão não é aquele menino que, quando recém-nascido, eu ordenei que ele fosse morto? Aqui que tá, pessoal. Existe uma profecia. A gente está já ilustrando com outra situação. Quando Abraão nasceu, existia uma profecia na época que Abraão seria pai de vários reinos, né? Seria uma pessoa muito poderosa. E Nimrod, ao ver aquela profecia correndo ali naquele mundo ali, mandou matar Abraão. Acaba que, quando veio para matar Abraão, Arã, que era a irmã de Abraão, o salvou, não deixou que ele fosse morto. E aí, quando Terá, com essa historinha aí dos ídolos quebrados, vai até Nimrod e dá com a língua nos dentes, Nimrod, então, descobre que Abraão não tinha sido morto. Ele fala assim: então você já tem dois motivos aí. Quebrou seus ídolos e Abraão não foi morto lá atrás. Então agora eu vou condenar ele e Arã, porque foi quem o salvou, na fogueira. E foi aí então que Abraão e Arã é condenado na fogueira. Abraão, por ser uma pessoa abençoada, né, e por um milagre, ele escapa ileso do fogo, mas Arã é morto. Então, isso aqui é o que, de certa forma, a gente tem de conhecimento, de teologia, né, que explica o porquê da morte de Arã. Logo após, então, que Arã foi morto, Abraão e Terá, então, decidem sair de Ur dos Caldeus, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, né, como eu sempre digo, conhecimento é bom, né? O que não é bom é a forma como a gente lida com esse conhecimento. Eu não estou aqui querendo pregar que o judaísmo é a religião certa ou errada, não, tá? Religião cada um escolhe a sua, e nem judeu eu sou, mas eu gosto muito de ler todos os escritos, né, a respeito de Deus, a respeito de religião, então eu gosto de estar trazendo esse conhecimento, tá bom? Para que a gente possa teologar, para que a gente possa abrir a nossa mente, né? Tá, ok? Então, vamos agora para o próximo slide. Então, né, no finalzinho lá da Bíblia, do capítulo 11, mais especificamente no versículo 31, ocorre a saída de Terá e Abrão para Ur dos Caldeus. Pano de fundo, morte de Arã. Em virtude de todos os acontecimentos, né, eles decidem ir para a terra prometida por Deus, que era Canaã. Tá? Então, de Ur dos Caldeus até Canaã, estima-se, né, em torno ali de 900 quilômetros. E por ser algo muito longe, Terá já ser uma pessoa velha, né, quando chegou no meio do caminho, né, ali por volta de 50 quilômetros de Canaã, né, meio do caminho, né, ele resolve interromper a jornada em direção à terra prometida e falar: não consigo peregrinar mais não consigo andar mais não. E aí naquele local onde eles interrompem essa ida para Canaã, Terá se abriga ali, se hospeda ali, fica ali, né, e aquele local ele dá o nome do seu filho falecido, ele dá o nome de Arã, né. Então, Terá então fica ali em Arã até a sua morte, que ocorre ali quando ele tinha 205 anos. Depois que Terá morre, então Abraão continua sua jornada indo em busca da terra prometida, Canaã. Ok, pessoal? Gostaram? Então, espero que tenham falado um pouquinho aí, ilustrado, contextualizado o capítulo 11. Na próxima a gente fala um pouquinho do 12, tá ok?